pela cruz me chamou gentilmente. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Esse é o primeiro texto-chave. Volte alguns capítulos para João capítulo 17. Ótimo. Vamos ler juntos o versículo 18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Por duas vezes Jesus dá esta mesma ordem, faz esta mesma descrição dos seus discípulos, tanto antes da sua crucificação e ressurreição, como depois. O que ele disse? Assim como o Pai me enviou, eu agora os envio. E ele disse isso a respeito de quem? Dos seus discípulos. Todos eles que reconheciam o senhorio de Jesus Cristo, a missão de Jesus para morrer em seu lugar e ser o seu Senhor e Salvador. Todos esses que contemplaram e creram na missão de Jesus, receberam agora uma missão semelhante à de Jesus. Semelhante por quê? Bem, não é o nosso papel morrer na cruz pelos nossos pecados e pelos pecados uns dos outros. Só Jesus poderia ter feito isso. Só Ele poderia ter derramado o seu sangue para nos redimir da morte. Mas Ele foi enviado pelo Pai com uma missão. E é essa missão que Ele compartilhou com os seus discípulos. Todo discípulo é um servo. Todo adorador é uma testemunha. Todo cristão é um missionário. Está em missão. Foi comissionado por Jesus para ir ao mundo, assim como Ele foi enviado pelo Pai. Esse é o fundamento do nosso serviço, de todo o serviço cristão. Assim como o Pai me enviou, eu agora os envio. Agora, do que consiste o cumprimento dessa missão? Como nós vamos cumprir essa missão? Bem, eu vou começar a responder hoje, mas nós vamos falar de maneira mais prática amanhã de manhã. Diácono Marcelo preparou um estudo para nós, especificamente sobre como devemos evangelizar, e vamos gastar um período em pequenos grupos também falando sobre isso. Mas vamos já estabelecer duas coisas importantes aqui. A primeira já estabelecemos, que é o quê? Assim como o Filho foi enviado ao mundo, Ele agora nos envia. Todos nós. Todos nós. E como nós vamos cumprir essa missão? Bem, de duas formas. Imagine comigo por um instante 2 trilhos de um trem. Todo trem precisa de o quê? De uma rota, de um percurso, com 2 trilhos. Se um desses trilhos estiver ausente, o que acontece com o trem? Ele empaca, ele emperra, ele não anda. Se um desses trilhos estiver fora do prumo, fora do eixo, muito distante um do outro, o que vai acontecer? O trem vai descarrilhar. Ele tem que estar, o quê? Aqueles trilhos têm que estar alinhados paralelamente, certinho, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. São 2 trilhos diferentes, mas os 2 são importantíssimos. Nós vamos chamar esses 2 trilhos de a grande comissão e o grande mandamento. Se você quiser anotar isso, pode anotar. Já estabelecemos o ponto inicial. Todos nós fomos enviados. Mas para onde? Para fazer o quê? Bem, eis o percurso. Os 2 trilhos. A grande comissão e o grande mandamento. Vamos começar pelo primeiro trilho. A grande comissão. Do que eu estou falando? Alguém sabe do que se trata a grande comissão? Alguns talvez até saibam recitar a grande comissão de cor. Pelo menos a versão mais resumida. É o versículo tema do nosso retiro. Qual é o versículo tema sem olhar para a faixa? Eu disse sem olhar para a faixa. Por que você olhou para a faixa? Qual o versículo tema? Marcos 16:15. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Essa é a forma reduzida, resumida. Mas você encontra a forma extensa
ou por extenso, em Mateus, capítulo 28. Aliás, esse é um dos textos que você deve conhecer de cor, que você deve ter sublinhado, grifado, guardado aí na sua Bíblia. Algumas das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Mateus 28, versículos 18 a 20. Vamos ler juntos? Mateus 28, versículos 18 a 20. Todos juntos? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Por que eu faço questão de ler este texto junto com vocês? E não só o texto de Marcos 16. Porque ele traz aqui algumas das lições que nós já vimos ontem à noite. Quando pensamos nos nossos maiores obstáculos ao evangelizarmos, os nossos medos, as nossas ansiedades, os nossos receios, a nossa vergonha. O que nós dissemos é indispensável para que nós vençamos esses desafios. Temos que olhar para quem? Para nós? Para o próximo? Temos que olhar para quem? Para Cristo. Olhe para Cristo. E a grande comissão não começa com o id. A grande comissão começa como? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Esse é o início da grande comissão. Jesus tem toda a autoridade. Ele é o Senhor de toda a terra. Quando Ele nos envia ao mundo, Ele não nos envia na nossa autoridade, mas na autoridade do nome dEle. Você está em missão representando um rei, mas não qualquer rei, o Rei dos Reis, o Rei de toda a terra. Então olhe para Ele e lembre-se que Ele tem toda a autoridade. E como é que a grande comissão termina? Quem sabe? Está aí na sua frente. Versículo 20. Começa com uma declaração e termina com uma promessa. E qual é a promessa? Eu estarei com vocês até a consumação dos tempos, até o fim dos tempos. Se nós não entendermos isso, nós não iremos adiante na tarefa da evangelização. Se não tivermos os olhos fitos em Cristo, cientes da sua autoridade e da sua presença conosco, não importa quem você estiver evangelizando, perto ou longe, cedo ou tarde, Cristo está conosco. Cristo é por nós. É isso que nos dá coragem, é isso que nos dá convicção. Cristo tem toda a autoridade e Cristo está conosco. Agora sim, entendendo isso, vão. Façam discípulos, batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Agora você pode perguntar, mas pastor, é indispensável que eu fale? É indispensável que eu testemunhe por meio de palavras? Afinal de contas, eu não tenho que testemunhar com a minha vida, com o meu exemplo? Não é esse o testemunho que pesa mais? 2 trilhos. Os 2 são importantes, mas um não substitui o outro. O exemplo é importante, vamos falar sobre ele daqui a pouco, mas falar é necessário. Jesus nos mandou para ir e pregar, anunciar, testemunhar. Talvez você conheça uma frase famosa de Francisco de Assis, muito conhecida. Pregue o evangelho em todo o tempo. Quem sabe completar a frase? Se necessário, use palavras. Bem, eu entendo o que Francisco de Assis quis dizer. O que ele quis dizer? Que é importante que a nossa vida manifeste, demonstre o evangelho. E eu concordo com ele com isso, mas eu discordo em outro ponto.
na continuação do seu pensamento. Ele disse: pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Deixe-me perguntar, é necessário usar palavras? Sim ou não? Por quê? Porque Jesus mandou. Porque gestos não se explicam a si mesmos. Por que você ama? Por que você quer o bem dos outros? As pessoas não vão entender isso a não ser que você explique. A não ser que você compartilhe. Quem é que te enviou para amar o seu próximo? Então eu sugeriria uma outra frase. Pregue o evangelho em todo o tempo e sempre que possível use palavras. Sempre que possível, pois sempre é necessário. Falar é necessário. O pastor Mark Dever, no seu livro, capítulo 3, que fala sobre quem deve evangelizar, eu tirei aqui uma frase da página 63. Ele diz o seguinte: se você deseja amar a Deus com afeição perfeita, também desejará isso para o seu próximo. No entanto, você não ama seu próximo como a si mesmo se não está tentando persuadi-lo quanto ao melhor e mais importante aspecto da sua vida, seu relacionamento reconciliado com Deus. É o próprio amor que exige buscarmos o melhor para aqueles que amamos. E isso tem de incluir o compartilhar com eles as boas novas de Jesus Cristo. Falar é necessário. Pregar é necessário. Pregue o evangelho em todo o tempo e sempre que possível use palavras. Pois é exatamente isso que a igreja fazia. Você quer ver comigo? Abra comigo em Atos, capítulo 8. O que diz o versículo 4? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Quem foi disperso? Os apóstolos? Eles ficaram em Jerusalém. Os profissionais, aqueles encarregados da evangelização, ficaram em Jerusalém. E o que aconteceu com o resto da igreja? Debandou, teve que fugir para salvar a sua própria vida. Mas o que eles faziam pelo caminho? Eles pregavam o evangelho sempre. A todos que pudessem encontrar, de todas as maneiras, inclusive com as suas palavras. Isso se repete em Atos 11. Abra comigo em Atos capítulo 11, versículos 19 a 21. Que eles faziam a caminho dos seus destinos. Eles falavam, eles anunciavam, eles contavam as boas novas. Quem? Todos aqueles que tinham sido dispersos. Todos estavam em missão. Todos tinham a responsabilidade de falar. E essa era a expectativa dos apóstolos acerca da igreja. Vire comigo para Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Basta folhear algumas páginas aí de Atos, você já chegará em Romanos. Romanos 1, 14 e 15. Paulo diz ser um devedor a gregos e bárbaros, sábios e ignorantes. O que isso quer dizer? Ora, duas maneiras como você pode se tornar um devedor de alguém. Você pode receber um empréstimo com a intenção de devolver a quantia que lhe foi emprestada. Esse é um tipo de empréstimo. Você se torna devedor daquela pessoa que te emprestou aquela soma. Mas há um outro tipo de dívida. Imagine que alguém te deu uma quantia, uma soma de dinheiro, para que você entregue esta soma para uma outra pessoa. Nesse caso, você não é devedor da pessoa que te deu o dinheiro, mas devedor daquela pessoa a quem você deve entregar o dinheiro. Entenderam? Os dois tipos de dívidas. Que tipo de devedor era Paulo? Ele devia o quê aos gregos e aos bárbaros, aos sábios e ignorantes? Nada. Por quê? Ele não foi salvo pelos gregos e bárbaros, ele foi salvo por Cristo. Só que Cristo entregou uma mensagem para Paulo.
Para quê? Para que ele guardasse para si? Não, mas para que ele entregasse para os gregos e para os bárbaros. Ou seja, ele era um devedor. O dia que você abraçou o evangelho, você contraiu uma enorme dívida. Não só de gratidão a Deus que te deu o evangelho, mas a todos aqueles ao seu redor que ainda não receberam esse evangelho, porque ele não te pertence. O evangelho não te pertence, ele foi emprestado para você por um curto tempo. E agora você é um devedor. Você sabia disso? Pergunte aí a pessoa mais próxima. Você sabia que você era um devedor? Ninguém te disse isso, né? Quando você aceitou o evangelho. Olha, está aqui a sua dívida agora. Você está comprando uma enorme dívida. Pois é, é isso que Paulo diz. E é isso que Paulo fez. Porque lá no capítulo 10 de Romanos, e esse vai ser o texto devocional de amanhã de manhã, ele dirá: como é que as pessoas crerão se elas não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como haverá quem pregue se não há quem envie? Então o que Jesus fez? Pai, assim como tu enviaste, eu os envio. Para quê? Para pregar, para falar. Esse é o primeiro trilho. Você foi chamado por Deus para servi-lo. Como? Indo e pregando. Pregue o evangelho a quem você puder, sempre que puder, de todas as maneiras que você puder, e sempre que possível use palavras. Falar é necessário. Falar é necessário. Esta é a grande comissão. Mas existe um outro trilho, lado a lado, paralelo. Não é o mesmo trilho, são dois. Mas ele é tão importante quanto o outro. Se chama o grande mandamento. Onde você encontra isso? João capítulo 13. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 13. 34 e 35. Assim como eu os amei, amem uns aos outros. E assim, que diz o texto, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Bem, pessoas só vão saber que nós somos discípulos de Cristo se nós falarmos de Cristo. Mas aqui vem um outro trilho. Pessoas só saberão que nós somos discípulos de Cristo se nós vivermos como Cristo, se nós amarmos como Cristo. Então a grande comissão anda lado a lado com o grande mandamento. Pessoas têm que ouvir o evangelho, mas elas têm que ver o evangelho. E como atestam os bons pedagogos, aquilo que nós ouvimos cai no esquecimento com muito mais facilidade do que aquilo que nós vemos. Gestos falam mais do que palavras. Mas as duas coisas são necessárias. Falar é necessário, mas agir também é necessário. E quando as duas coisas começam a se separar uma da outra, quando pessoas ouvem algo de nós, mas veem algo diferente, o trem começa a descarrilhar. E o evangelho não se torna uma mensagem tão atraente assim. Falar é necessário, mas agir também é necessário. Como diz o pastor Dever no seu livro, nas páginas 63 e 64. Além disso, todo cristão deve viver uma vida que recomenda o evangelho. De fato, a operosidade da fé por meio da comunidade de uma igreja local parece ser o plano de evangelização mais básico de Jesus. Não só pessoas que falam do evangelho, mas que juntas vivem o evangelho. E todos nós estamos cientes do quanto o mau testemunho da igreja evangélica nesta nação se tornou uma pedra de tropeço para a evangelização.
tente conversar sobre o Evangelho e o assunto quase que instantaneamente se tornará não o Evangelho, mas os evangélicos. E não pelo que eles estão fazendo, mas pelo que eles estão deixando de fazer. Isso não é perseguição. Pelo contrário, o mundo quer saber: somos ou não somos discípulos de Cristo? Eles só criticam porque eles esperam mais. Eles criticam porque sabem que algo está errado, os trilhos estão se cruzando, alguma coisa está fora de sintonia aqui. Vocês falam uma coisa e vivem outra. Mas as duas coisas são importantes. As duas. Não deixe de falar, mas não deixe de viver. Falar e agir. Era assim que a igreja fazia. Volte comigo para Atos. Já vimos que a igreja tinha o hábito de falar, o hábito de proclamar e testemunhar. Mas abra comigo em Atos capítulo 2, versículo 42. Todos perceberam os dois trilhos andando lado a lado? O que tinha acabado de acontecer? Os apóstolos pregaram, 3.000 pessoas se converteram, e o que elas passaram a fazer? Diariamente elas perseveravam no estudo da doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, na vida comunitária, no louvor a Deus, no temor ao Senhor, no serviço mútuo. Eles ouviram o Evangelho, eles proclamaram o Evangelho e eles viveram o Evangelho. A grande comissão e o grande mandamento, lado a lado. Isso é surpreendente. Isso é surpreendente. Mas o que mais me surpreende é o último versículo. Aliás, é a última frase. Todos notaram isso? O que diz a última frase? O quê? E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Bem, você tem uma teologia inteira de missões aí. Quem é que dá o crescimento? Quem é que salva? Quem é que traz pessoas ao reino? O Senhor lhes acrescentava. Mas a palavra que mais me chama a atenção é outra. E o Senhor lhes acrescentava o quê? O quê? Quando? Por quê? Por que o Senhor não acrescentava só aos domingos? Por que o texto diz? E todo domingo, quando eles se reuniam, o Senhor acrescentava mais alguns. Ou todo dia de culto, domingo e quarta-feira, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Não é isso que o texto diz. O que o texto diz? E o Senhor lhes acrescentava diariamente. É certo que é Deus quem salva, é Deus quem chama, é Deus quem escolhe, é Deus quem converte. Mas Ele usa instrumentos humanos. Diariamente. Por que pessoas eram acrescentadas diariamente? Porque a igreja vivia a sua fé diariamente. Ela falava dessa fé diariamente. Ela vivia essa fé diariamente. Ela não dizia, quando chegar o domingo, a gente se vê. Se você precisar de alguma coisa, você me procura na igreja. É isso que o texto diz? Não. Que eles compartilhavam o pão diariamente. E as orações diariamente. E o serviço mútuo diariamente. E eles louvavam com sinceridade e alegria de coração diariamente. Diariamente. A fé era um fato cotidiano, corriqueiro, trabalhando, descansando, fazendo as refeições juntos. Evangelização não era só uma programação da igreja, era um estilo de vida. Eles viviam o Evangelho, eles estavam encharcados do Evangelho até a raiz do cabelo. E diariamente o Senhor tocava em outras pessoas que ouviam e que viam e diziam: tem algo de diferente nesse povo. Esse povo não é daqui.
Eu quero conhecer o Deus desse povo. Eu quero conhecer que evangelho é esse. O evangelho tem que ser atraente e tem que estar presente diariamente. E diariamente o Senhor acrescentava. Não porque os apóstolos estavam em todo lugar, em todo tempo, mas porque o povo vivia a sua fé diariamente, falando e vivendo, falando e vivendo. Quanto mais eles viviam, as pessoas perguntavam: que fé é essa? Isso dava direito para que eles falassem. Mas quanto mais eles falassem, mais eles seriam cobrados para viver. E uma coisa ia fortalecendo a outra. E a igreja crescia. E Deus dava o crescimento. Ou seja, fechando aqui para nós, quem deve evangelizar? Quem deve evangelizar? Aponte para a pessoa que deve evangelizar agora. Ninguém entendeu nada. Não é lá, é aqui. É aqui. Eu devo evangelizar. Agora, se você quiser também lembrar alguém, então assim, aponte para o lado. É você, meu filho. Deus está falando contigo, é contigo mesmo. Mas antes de apontar para qualquer outra direção, aponte para aqui. Quem deve evangelizar? Eu devo evangelizar. Por quê? Porque Cristo te deu uma missão. Assim como Ele veio, agora Ele nos envia. Para quê? Falar e viver. Grande mandamento, grande comissão, grande mandamento. Já estou trocando os trilhos aqui. Bem antes que o trem descarrile de vez e que a fome nos atrapalhe aqui. Como é que nós vamos continuar nos trilhos? Porque não basta apenas conhecer os trilhos se a locomotiva não tiver combustível. Não é verdade? Qual é a lenha que mantém esse trem em andamento? Sabemos quais são os trilhos. Grande comissão, grande mandamento. Como é que você vai seguir nesse curso, nesse percurso, nesta direção? Abra comigo Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 34. Deixe-me ler apenas a segunda metade do versículo, também muito conhecido. Mateus 12, 34, a segunda frase completa. Pois a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. Se o evangelho estiver enchendo o seu coração, se o seu coração estiver encharcado do evangelho, você não terá escolha senão falar do evangelho. Inversamente, por que nós falamos tão pouco do evangelho? Porque ele está tão pouco presente no nosso coração. Do que você tanto fala? Onde você gasta suas palavras? Falando sobre o que durante o dia? Do que estiver cheio o seu coração. Se o seu coração estiver cheio do evangelho, a sua boca vai começar a falar do amor de Cristo pelos pecadores, da glória da salvação, da maravilha da cruz de Cristo, se o seu coração estiver cheio. Mas Jesus disse mais, em Mateus 15, versículo 19. O que mais vem do coração? Mateus 15, 19.
Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. O que esse versículo tem a ver com o nosso fechamento, pastor? A nossa boca fala do que está cheio o coração, mas a nossa vida fala do que está cheio o coração. De onde vêm essas más condutas, esses maus pensamentos, essas atrocidades e crueldades, senão o do coração? Se o evangelho estiver no seu coração, não só a sua boca, a sua vida inteira transpirará o evangelho. O que você fala e o que você vive, saindo do seu coração. Então, minha única pergunta para você hoje é: quão cheio está o seu coração do evangelho? O quanto o evangelho está palpitando dentro do seu coração? Eu não quero saber primeiro o quanto você fala do evangelho e o quanto você vive o evangelho. Isso será repercussão. Mas pelas suas palavras e pelos seus gestos, você poderá chegar à conclusão de quanto o seu coração está cheio ou não do evangelho. Tudo começa aqui. Aqui, no coração. Vamos pedir ao Senhor que Ele enche o nosso coração do evangelho. Que Ele ocupe cada porção da nossa mente e do nosso coração com o seu glorioso evangelho. Este evangelho que nós estudamos hoje de manhã. O evangelho de Cristo, da cruz, da salvação, do perdão de Deus. É esse evangelho que eu quero no coração. Não o evangelho do bem-estar, das facilidades, da popularidade. Eu quero o evangelho de Cristo. É esse o evangelho que eu quero saindo pela minha boca, saindo das minhas mãos, dos meus braços, pelos meus pés, pelo meu corpo todo. É isso que você quer? Então vamos pedir ao Senhor juntos. Se você quiser se prostrar na presença de Deus, faça isso agora.